Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje vamos falar de Brasil, vamos falar de perspectiva, vamos pensar, né? Qual poderia ser a saída para o Brasil. Nós vamos reagir aqui ao canal Elementar, que a gente já fez várias reações aqui, e sempre dá um bom papo. E o vídeo que a gente vai reagir agora está intitulado Brasil, qual a saída? Eu acho que ele vai falar de economia, essa é a minha expectativa. Enfim, sem mais enrolação, espero que vocês gostem. Bora pro vídeo. Brasil. O quinto maior país do mundo em extensão territorial, rico em recursos naturais como minérios, petróleo e água doce, clima tropical propício para agricultura e pecuária e a nona economia mundial, com a sexta maior população. Parece mil maravilhas, mas todo mundo sabe que aqui a ineficiência fala mais alto. Escândalos de corrupção, criminalidade alta, impostos abusivos para manter uma corja de políticos, cargos públicos desnecessários e ainda dar uma ajudinha para grandes empresas amigas do rei. Nossa, aí ele fez o bingo, né, do senso comum estereotipado, né? Bingo. Nossa, o Brasil é corrupção, o Brasil é violência, o Brasil é criminalidade, o Brasil é cabide de emprego de político, o Brasil é ineficiente. Galera, isso aí é a espuma do chopp, tá? É a espuma do chopp. Nós temos que avaliar o que produz a espuma. Na nossa analogia aqui, o chopp. Entendeu? O que produz a espuma? E a resposta rápida é desigualdade. O Brasil é um dos países mais brutalmente desigual do mundo. O Brasil está entre os mais desiguais, se não o mais desigual. Já teve esse título, não sei como é que está hoje, mas se não é o mais, está no top 3, vai. E é lógico, a desigualdade social é o que produz a grande maioria dos problemas sociais. Então veja, corrupção. Corrupção é inerente ao capitalismo. Toda sociedade baseada na propriedade privada tem corrupção. O quão mais ela é perceptível, quão mais ela é recorrente, é impactado pelo nível de desigualdade. Quanto maior a desigualdade, portanto, você vai ter cada vez menos pessoas ricas e cada vez mais pessoas pobres e mais pobres. Isso é um convite à criminalidade, à corrupção, a todos esses problemas. Tá? A todos esses problemas. Estado cabide de emprego ineficiente. Isso também é um espantalho. Sim, tem muito cargo sobrando. Onde? Nos cabides de empregos dos políticos. Talvez desse, e eu acredito que dá, para enxugar esses gabinetes. Embora todo político precise sim de assessoria. Político sério precisa de assessoria. Talvez não tanto. Talvez não tanto. Também não temos muito político não gosto desse papo. Vamos cortar pela metade dos deputados. Para quê? Para reduzir ainda mais a representatividade? Eu acho que não. Quanto mais representativo. Esse não é o problema. Mas o custo? Bobagem. Bobagem. Se gasta muito mais com outras coisas muito menos úteis. Porque a verdade não é que a gente tem muito Estado, está sobrando funcionário público. É o contrário. Falta funcionário público pra caramba no Brasil. Você vai pensar, tem gente sobrando nos gabinetes? Tem. Tem muito cargo de confiança nas prefeituras? Tem. Esses estão sobrando, mas onde é necessário gente para tocar as funções típicas do Estado, aí falta gente. As ruas estão tudo esburacadas. Os postos de saúde faltam médicos, faltam enfermeiros, as escolas faltam professores, faltam pessoas responsáveis pela parte administrativa nas repartições públicas. Só no INSS faltam milhares de profissionais para garantir coisas básicas como benefícios e aposentadorias. No Brasil falta Estado para um caralho. O problema é que você tem um monte de parasita ineficiente concentrado na mão dos políticos, enquanto que nas carreiras de Estado, aqueles cargos que você precisa prestar um concurso, falta gente pra caramba. Então o vídeo do cara já começou muito ruim, que é avaliando o nosso problema.
E se o vídeo se propõe a encontrar uma saída e já avalia o problema desse jeito, é só ladeira abaixo. Mas vamos continuar. O Brasil é conhecido por ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, o que impacta pra caramba no preço dos produtos. Mesmo produzindo mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia, o preço da gasolina é incompatível com o salário médio no Brasil. E mesmo sendo o maior produtor de café e segundo maior consumidor mundial, o café que sobra pra nós é o de pior qualidade. E não é só isso, com todos os preços subindo, o consumo em geral das famílias brasileiras vem caindo já há algum tempo. Para a maioria isso não é novidade. Mas isso aí deve estar datado. Nós tivemos uma reversão nesse processo de consumo das famílias, agora que houve a recuperação da renda e do emprego. Mas bora lá. Aceitar essa situação parece ter se tornado normal na vida corrida, onde mal dá tempo de pensar sobre algo que não seja trabalho, contas e outros problemas diários. Mas talvez você, assim como eu, já cansou de esperar que a economia, o país, a cidade ou mesmo as coisas à sua volta mudem para melhor. A grande questão é, o quão ruins estão as coisas no Brasil e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa própria vida? Aí já dá uma pista, né? Dane-se a política, dane-se disputar qual vai ser o modelo de país na seara política. Esquece isso aí. Vamos pensar no que a gente pode fazer enquanto indivíduo, entende? E aí tem um erro de princípio, de novo. Porque se você abrir mão da disputa política que vai determinar a estrutura que você vai atuar enquanto indivíduo, as suas possibilidades enquanto indivíduo são muito poucas. Quem que tem essas possibilidades? Aquilo que a gente chama de classe média. Aí vai conseguir, de repente, ter algum capital para empreender, aí vai conseguir ter mais tempo de formação acadêmica, né, com alguém bancando, ou como se sustentar, até conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Aí tem uma rede de círculo de amizades que abre mais acessos a empregos de melhor qualidade. Aí é possível se pensar numa questão individual. Mas saca, isso é egoísta pra caralho, gente. É muito egoísta isso. Porque você tá ferrando a esmagadora maioria da classe trabalhadora que não tem esses acessos típicos da pequena burguesia. Entende? Então é muito ruim esse discurso da saída individual para problemas estruturais. Certa vez eu ouvi que nem todos temos 24 horas em um dia. Achei a frase curiosa e o significado interessante. Olha só, todos os dias eu vou da minha casa até o escritório da empresa, do Elementar. Se eu for de carro, eu levo em torno de 24 minutos com um pedágio de R$ 3,25. Ou seja, basicamente 50 minutos de ida e volta, mais R$ 6,50 em pedágio. Para quem não tem carro e precisa fazer o mesmo trajeto de transporte público, gastaria no mínimo 2 horas a mais por dia em pé num ônibus lotado. Assim, para não perder 2 horas do meu dia, eu não tenho a opção de não ter carro. Eu até poderia usar Uber, mas ele parece estar cada dia pior, com preço cada vez mais alto e os carros mais velhos e acabados. Eu poderia evitar tudo isso e trabalhar de casa, afinal um canal no YouTube é o modelo mais home office que se pode imaginar. Mas ter um escritório aumenta a minha produtividade e de toda a equipe, então mesmo perdendo tempo no trânsito, eu ganho algo em troca. Só que para a maioria das pessoas esse não é o caso. Quem usa transporte público diariamente não tem as mesmas 24 horas no dia comparado a quem vai de carro, que também não tem as mesmas 24 horas no dia comparado a quem trabalha de casa. Isso torna quase obrigatório ter um carro no Brasil. Para isso é preciso tirar a carteira para então comprar um carro. E é aqui que as coisas começam a piorar. No Brasil, para tirar a carteira, é preciso abrir um processo no Detran junto a uma autoescola. Tomando por base um processo de habilitação padrão com um número razoável de aulas práticas e eventuais reprovações, o custo total chegaria aos R$3.000. Então é pagar 3 mil, gastar uma fortuna em Uber ou perder horas todos os dias de pé em um transporte público. Assim, você decide fazer uma espécie de Minha CNH Minha Vida, parcela em 12 vezes e começa as aulas. Mas aqui no Brasil não adianta ser caro, tem que ser demorado também. Você vai passar por exaustivas aulas teóricas, exames, testes e ainda tem as aulas práticas. O tempo médio... É impressionante, cara, porque eu vou dizer uma coisa, esse definitivamente não pode ser o problema. Sabe? Eu também passo por isso que o cara passa ali. Eu sou obrigado a ter carro. Porque eu moro em Osório, trabalho em Xangri-Lá. Não existe sequer a possibilidade de eu fazer isso de Uber ou de ônibus de linha. Nos horários que eu preciso fazer isso. Para chegar, por exemplo, em Xangri-Lá antes das 8 da manhã. Então, ou eu vou de carro, ou, como outros colegas que não têm carro fazem, vão de carona com alguém que tem carro. E assim eles dividem ali as despesas e tal. Então, eu entendo bem que isso é, de fato, um problema do Brasil, tá? Mas o problema não é a autoescola, tá, gente?
Porra, um dos maiores problemas do nosso trânsito é a imperícia. As pessoas não sabem dirigir direito, provocam acidentes, envolve risco, né, de vida para as pessoas. Então, sim, você tem que ter rigor, né, na preparação das pessoas que vão para o trânsito. Esse definitivamente não pode ser o problema, né? Porque se com tudo isso a gente tem um número significativo de pessoas no trânsito que não estão prontas para estar lá, tá? E quem dirige bastante, que nem eu, por exemplo, percebe isso flagrantemente, definitivamente esse não pode ser o problema. Mas vamos ver onde é que ele quer chegar com esse papinho aí que eu tô achando esquisito, vai. Para tirar a carteira de 90 dias, mas isso se você for um bom aluno, estiver em uma cidade de média pequena e com disponibilidade para fazer as aulas em qualquer horário do dia. Mas aqui no Brasil não adianta ser caro e demorado, tem que ser ruim também. Segundo Flávio Freitas, fizemos um estudo de como são formados nossos motoristas e chegamos à conclusão de que não temos uma formação, mas sim de que somos adestrados a tirar a habilitação. Isso eu concordo. Então veja, o problema não tá nas aulas, tá no fato delas não serem boas o suficiente. Aí eu concordo, eles ensinam lá não a dirigir, assim a passar numa prova. É isso. E aí você vai lá, consegue passar na prova, na hora que vai dirigir mesmo você não sabe. E aí eu vou concordar com o cara aqui. Decoramos placas de trânsito sem saber que atitude devemos ter diante dessa sinalização. Outra coisa que notamos é que não havia nenhum vínculo entre a aula teórica e a prática. Toda essa burocracia e demora incomoda tanto o brasileiro que em 2022 fizemos um vídeo chamado A Máfia do Detran, onde criticamos não apenas o sistema, mas as atividades ilegais que aconteciam e possivelmente ainda acontecem em alguns lugares do Brasil. Qual o problema de fundo aí, até então? O problema é a nossa estrutura, né, gente, de transporte público, que obriga as pessoas a depender do pior tipo de solução para a mobilidade urbana que existe, que é o carro, que é o mais ineficiente de todos, né? É isso. Então, porque, por exemplo, no caso que ele citou ali, é um ônibus de 2 horas que vai ferrar com o seu dia, né? Ou é o carro, seja no Uber, seja no carro particular. No meu caso, eu sequer tenho opção. É muito difícil o Uber por aqui, tá, gente? Nesse horário que eu possa contar para ir e vir. E linha de ônibus nesse horário nem tem. Quer dizer, então ou eu vou de carro ou eu vou de carro. Né? Seja com o meu carro particular ou de carona com algum colega. Né? Então, assim, onde é que tá o problema? O problema tá na formatação das nossas soluções para a mobilidade urbana. Onde a gente não tem metrô, onde a gente não tem trem, onde a gente não tem ônibus de qualidade, enfim, trens urbanos, BRTs, enfim. Né? Por quê? Porque falta Estado. Porque esse tipo de coisa a iniciativa privada não faz. Vocês imaginaram a iniciativa privada fazendo metrô? O custo que é o metrô? Sabe quantos anos demoraria para a iniciativa privada voltar a ter o dinheiro que investiu, né, para a construção do metrô? Isso simplesmente não existe, gente. Ou o Estado faz o metrô ou não tem metrô. Simples assim. Então não tem metrô no Brasil. Por quê? Porque aqui é neoliberalismo, é menos Estado. Né? Vamos tirar o Estado. Beleza, tira o Estado, tira o metrô também, não tem metrô. Eu fui conhecer o metrô quando eu fui para São Paulo. No Rio Grande do Sul não tem metrô. Porto Alegre não tem metrô. Tem um trem urbano. Eu fui para São Paulo, é uma maravilha. Né? Com todos os defeitos, quando não estraga, é rápido, é barato, é prático. Mas não, você tem que usar o carro no Brasil. Porque não tem metrô. Né? Esse se tornou um dos vídeos mais vistos do canal e até agora ele já teve mais de 1,5 milhão de visualizações, com mais de 8.000 comentários de pessoas indignadas com esse sistema. Mas beleza, você passou por tudo isso e já está com a sua CNH na mão. Chegou a hora de comprar um carro. Agora é que a coisa fica interessante. Olha só o que eu falei em um vídeo aqui do canal em janeiro de 2021. Pois no início do ano de 2021, a Chevrolet aumentou os preços de 51 de seus modelos. O modelo mais barato agora é o Joy Hatch, que sai por R$ 58.290. R$ 58.000 por um Onix pelado já era caro em 2021, mas nada comparado a 2024, quando um Mobi passou dos R$ 72.000. Você decide então comprar um carro usado e completão, mas vê que a coisa não é muito diferente, porque se depara com um carro com 7 anos de uso, mais de 100 mil quilômetros rodados e que custa mais de R$ 100.000. Outro com 10 anos que custa mais de 70 e um outro com 20 anos de estrada custando 35. Você decide então pelo Corolla. Agora vamos lá. De novo. Tem muito imposto sobre esse setor no Brasil? Tem.
Mas não é só isso que faz o nosso preço ser o que é. Uma pesquisa que eu vi, já faz algum tempo, está datada, tá? Deve ter mais de 10 anos. Mas isso não deve ter mudado muito não, vai? Mostrava que a margem de lucro das montadoras que operam no Brasil, ela era muito maior do que a margem de lucro que eles trabalhavam na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Então também tem isso. Tá? Um mercado volumoso e bastante concentrado. Outro, porém, que esse vídeo todo tá muito vira-lata do cara, né? Total síndrome de vira-lata. Tem muitos estudos nesse sentido já, gente, porque mostram o quê? Em países considerados desenvolvidos, o mercado de usados é muito menor do que nos países subdesenvolvidos. O que eu quero dizer? Você não encontra na Europa para vender um carro com 12, 15 anos de uso. A não ser que seja um carro muito específico, um modelo muito específico assim. Mas em geral não acha. É sucata. É sucata. Porque o volume de venda de carro zero é muito maior do que o volume de venda de carro usado. Em todo mundo não desenvolvido acontece o contrário. E essa ideia de que agora o carro está caro também é uma bobagem. Peguem toda a mídia especializada que vai trazer reportagens sobre carros dos anos 90, dos anos 80. Geralmente eles trazem o preço daquele carro na época atualizada, para você ter uma noção, né, de qual era o nível daquele carro em termos de preço. Vocês vão perceber que o carro no Brasil sempre foi caro. Se você pegar aquele carro popular do final dos anos 90, que custava 10, 11 mil reais na época, tá? Se você colocar para valores atuais, vai dar ali 80 mil mais ou menos hoje, que é o preço dos carros de entrada das marcas. Então vejam, de novo, o cara tá olhando só para espuma. Eu não estou dizendo que o carro é barato no Brasil, não é isso, tá, gente? Mas eu quero dizer o seguinte, a nossa cruz não é maior do que a dos outros. E esse tipo de comportamento do mercado de carros usados é típico dos mercados dos países subdesenvolvidos, gente. É típico. O que mais tem, você vai encontrar no TikTok centenas, milhares de vídeos que os caras fazem o quê? Os caras vão naquelas lojas de carros usados nos Estados Unidos. São pátios enormes, ninguém nem te atende, tá ali, tá tudo aberto. É como se fosse quase um troço do ferro velho. Você sai andando por ali e aí os preços são ridiculamente baratos em dólar. Carros que aqui no Brasil vão estar custando 100 mil reais, você encontra lá por 8, 9 mil dólares. Mas assim, eles nem dão manutenção nos carros, porque o que interessa é o mercado de carro zero. Agora, se você vai para outros países que nem o Brasil, você vai ter também o mesmo perfil. Então, na verdade, de novo, onde é que está o problema? Está na nossa desigualdade, está no nosso subdesenvolvimento. Tá nas forças políticas que nos mantêm assim. Golão 2003, um verdadeiro senhor da estrada. Um carro que chama a atenção de qualquer viúva com mais de 60. Você parcela na concessionária em 5 anos no Meu Carro Minha Vida e agora é só transferir para o seu nome. Hoje esse processo foi facilitado por ser digital, mas se você optar pela transferência convencional, você se depara com um serviço bem típico aqui do Brasil, os cartórios. Só de ouvir esse nome você sabe que vai pagar caro, perdeu. Mas olha que bobagem, já tem tudo online, não se faz nada, faz na palma da mão, no celular, é só para reclamar de uma burocracia. Se ele mesmo já disse que já tem alternativa. Chato isso, hein? O dia inteiro e ser mal atendido para poder colocar um simples carimbo numa folha de papel. Porque aqui no Brasil não adianta ser caro, demorado e ruim, você precisa ser mal atendido também. Desde o nascimento, o brasileiro é envolvido pelo sistema de cartórios. O primeiro passo é a emissão da certidão de nascimento. Tá, mas o que você quer? Quer que não tenha cartório? Também acho um saco, mas não tem alternativa, cara. Qual o problema dos cartórios? Os cartórios são feudos no Brasil. Tá? São empresas que passam assim de geração, é um bagulho maluco. E é uma máquina de ganhar dinheiro vendendo assinatura. Então, assim, eu tenho várias críticas à forma como estão organizados os cartórios. Mas o que você quer que não tenha cartório? Tem que ter. Né? Para não ter cartório, só se não tiver propriedade privada. Senão tem que ter. E a partir daí surge uma sequência de necessidades burocráticas que só se encerram literalmente depois que você morre com a emissão da certidão de... Eu acho que ele gravou esse vídeo puto com a burocracia, com alguma parada do trânsito, do carro dele, ele devia estar pagando muito de prestação de carro, de seguro, chateado com o trânsito. Meu velho, você tá chateado com o trânsito, você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, uma cidade grande. Então, é por causa que falta Estado.
não se investe em alternativas razoáveis de mobilidade urbana, só se incentiva a indústria automobilística e venda carro, e venda carro, e venda carro no Brasil nos últimos 50 ou 70 anos, não cabe mais carro na rua. Então é isso mesmo, você tá de saco cheio, eu entendo, né? Eu não passo por esse problema, eu moro numa cidadezinha pequena. Meu problema é outro, não tem ônibus para circular aqui dentro. Uber não se interessa em fazer, né? Até Uber tem pouco aqui. Táxi, eu nem sei onde é que tem aqui em Osório, entendeu? Não tem. Mas carro, Uber, táxi, não são soluções. E nós não temos outras soluções, por quê? Porque não temos Estado. Óbito. Uma dessas necessidades aparece justamente na hora de transferir o carro para o seu nome, quando você vai reconhecer firma. Mas beleza, é um processo rápido perto do tempo e do dinheiro que você vai economizar não utilizando o transporte público, porque afinal nem mais IPVA esse Corolão 2003 paga. Isso porque, na maioria dos estados do Brasil, carros com mais de 20 anos de fabricação são isentos desse imposto, o que em breve deve se tornar o padrão em todos os estados com a PEC 72 de 2023. Para os demais, fica tudo como está. Ah, o IPVA. Sim, um imposto que tem a lógica invertida, cobrando mais do carro mais novo, desmotivando as pessoas a trocarem de carro. Pior, sem o IPVA em dia, a pessoa perde o direito de andar com o carro dela, pelo qual... Não é cobrando mais do mais novo. IPVA é atrelado ao valor do veículo, tá? É uma fração do valor de mercado do veículo, tá? Então, lógico, o veículo mais novo tende a ser mais caro. Quanto mais caro o carro, maior o IPVA, tá? Ela já pagou uma porrada de outros impostos. Pelo menos você comprou esse Corolla justamente na hora certa, no primeiro ano que ele não paga mais o IPVA. Carros com mais de 20 anos não pagam esse imposto. Agora, se pagasse, o imposto ficaria em R$ 900 por ano para o Corolla SEG 2003, considerando a taxa de 3% do estado do Rio Grande do Sul. Mas você já entendeu que no Brasil não adianta só ser caro, tem que ser ineficiente também. Você pagaria R$ 900 por ano para ter o direito de andar com o seu carro em estradas esburacadas, pedágios caros, com o risco de ser assaltado, com um dos seguros mais caros do mundo e num dos trânsitos que mata mais que muita guerra. Então, mas aí que tá. Então, de novo, é o mesmo problema quando a gente faz a discussão sobre qualquer tributo. O problema não está na existência do tributo, o problema está na renda do trabalhador e no serviço oferecido pelo Estado, né? Eu me incomoda os tributos, mas me incomoda muito mais pelo fato da gente não ter renda, né, para pagar e a gente ter, às vezes, retornos ruins. Por exemplo, no caso do IPVA, isso é bastante flagrante. Por quê? Porque a princípio seria para financiar as estradas. Bom, mas aí tu tem o pedágio. Aí já me parece uma dupla tributação. Quer dizer, então para a estrada tá boa, tem o pedágio. Tá, mas eu não pago IPVA? Entende? Então aí cai naquela tecla que a gente também repete. O Brasil não tem impostos demais, tem impostos ruins. Tem impostos ruins, tem uma má distribuição, falta progressividade, falta retorno. Então essa é a verdadeira discussão. No Brasil existem cerca de 1,7 milhão de quilômetros de rodovia. No entanto, apenas 12% delas são pavimentadas. Somado a isso, as rodovias brasileiras são construídas sem fiscalização. Os projetos... E eu nem vejo muito problema no IPVA, porque ele desencoraja você a ter um carro, né? Eu acho que esse tipo de tributação também serve. Eu acho que os tributos também servem para isso, tá? Para encorajar ou desencorajar determinadas coisas. Eu acho que carro tem que ser tributado mesmo. Sabe? Tem que ser tributado mesmo. O problema é você desencorajar o carro e não oferecer alternativa. Aí é um problema. Entregue sem atender a nenhum critério de qualidade nacional, muito menos algum padrão internacional. Isso, além de oferecer risco aos motoristas, adiciona em média até 24% no valor total da obra, por conta dos gastos com a reparação de defeitos ainda antes de entregue. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente e ruim, tem que ser demorado também, porque ainda temos atrasos absurdos que deveriam estar no livro dos recordes, como em Porto Alegre, onde tem obra que era para ter sido entregue na Copa de 2014, mas está se estendendo um pouquinho, e talvez fique pronta para a Copa de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente, ruim e demorado. Tem que ser de péssima qualidade também. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, por muitas vezes opta por insumos mais baratos, com tecnologia defasada, que no final exigirão manutenção constante. Porque falta Estado. Resumindo, falta Estado. Esse é o grande problema do Brasil. Não o único, mas com certeza um deles. E que lotam nossas estradas de buracos. Mas no Brasil não adianta ser caro, ineficiente, ruim, demorado e de péssima qualidade. Tem que ter corrupção também. A investigação Rota BR-090... Nossa, cara, o vídeo é um bingo da viralatice. Né? Bingo da viralatice. A corrupção. E ainda não é nem só essa panaceia da corrupção. É só a corrupção em setores públicos. E aí eles esquecem que o corrompedor é sempre privado.
e por isso a minha teoria de que toda corrupção é privada. O que é corrupção no setor público? É um agente privado corrompendo o Estado em benefício público, em benefício privado. Então, toda corrupção é privada. E aí, a galera gosta de falar de corrupção, é assim, esquece, por exemplo, né, do caso icônico das Americanas, que aí bilionário não é corrupto, né? Sei lá, 20 bilhões, 40 bilhões, dependendo do recorte. Bilionário não é corrupto. E outra, é só o viralatismo. Vocês lembram do escândalo da Volkswagen na Alemanha? Da adulteração de não sei quantos milhares de carros para passar nos testes e poder vender um carro que não estava adequado às regras? Ah, não, mas aí tem que falar do Brasil, do viralatismo tradicional, né? Revelou que 200 milhões de reais foram desviados em obras de rodovias em Minas Gerais, valor suficiente para manter 2.100 quilômetros de estradas por um ano ou 2 vezes a BR-381. Bom, mas pelo menos os inúmeros pedágios mantêm as estradas em boas condições, né? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 8,4 mil quilômetros de rodovias sob contrato de concessão deveriam cobrar taxas mais baixas pelas condições de infraestrutura ofertadas, então justos esses pedágios não são. Mas pelo menos eles dão conta de manter as estradas em boas condições? Mais ou menos. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, as rodovias concedidas são 69% classificadas como ótimas ou boas, 25,8% regulares e 5,2% ruins ou péssimas. E acredite, isso é melhor que as rodovias que o governo comanda, das quais 75,3% têm algum tipo de problema, sendo classificadas como regular, ruim ou péssimo. Da autoescola para... O que tem que informar o camarada do elementar é que, sabe por que disso? Porque falta Estado. Falta Estado, as ruas estão tudo esburacadas. Os postos de saúde falta médico, falta equipamento. As escolas falta professor, falta infraestrutura. A maior parte das cidades não tem saneamento básico que preste. Sabe o que é isso, minha gente? Falta Estado. O Brasil falta Estado pra caralho. Entendeu? Aí eles veem que esse papo de Estado inchado, isso é a maior bobagem que pode existir. No Brasil, falta Estado para um caralho. Pegar sua carteira de motorista, a revenda de carro que vende carroças a preço de importados, passando pelo cartório para carimbar um papel dizendo que a assinatura é sua mesmo, o IPVA, os pedágios, as estradas em péssimas condições. Prática universal do capitalismo. Qualquer lugar do planeta. Todo lugar tem burocracia. E tem que ter mesmo, senão não tem propriedade privada. Entendeu? Senão não tem propriedade privada. Tudo isso você passou simplesmente porque decidiu comprar um carro, já que o transporte público em quase todo o país é ineficiente e em alguns lugares até inexistente. Será que não tinha uma opção melhor, menos burocrática e mais barata? Sim, só que o Brasil decidiu desistir delas. São as ferrovias. Antigamente, na região onde eu moro, o trem ia de Porto Alegre até a cidade de Taquara, passando por quase todas as outras cidades da região metropolitana. Mas por conta da política de expansão de rodovias e da falta de manutenção das ferrovias, elas foram sucateadas e finalmente destruídas. Atendendo o quê, camarada? Por que fizeram isso? Por que tomaram essa decisão? Essa decisão veio para atender aos interesses dos capitalistas, o estabelecimento da indústria automobilística. Foi um plano desenvolvido nesse sentido. Foi uma opção política. Restando apenas o trajeto Porto Alegre-Novo Hamburgo. Ou seja, por conta de canetadas de políticos dos anos 60, eu preciso ter um carro para não perder 2 horas do meu dia dentro de um ônibus lotado, já que não tem outra opção. O trem seria a alternativa mais eficiente dentre todas essas, mas no Brasil a gente não gosta do que é eficiente. E assim como aconteceu com a região metropolitana de Porto Alegre, o que acontece no resto do Brasil não é diferente. Em Florianópolis, o projeto de implementar um sistema de metrô foi cogitado em 2011, mas o então vice-prefeito João Batista Nunes afirmou que seria inviável por causa do custo médio da passagem. Segundo ele, para que o... Não é o custo médio da passagem, porque você não pode tirar o investimento do metrô dos usuários do metrô. Aí vai ser sempre inviável. E é exatamente por isso que a iniciativa privada não faz. Não faz. Para a iniciativa privada fazer um metrô, ela vai ter que cobrar R$50 a passagem. E ela não vai ter demanda. Entende? Então ela não faz. O que tem que acontecer para ter metrô, gente? O Estado tem que fazer. O Estado tem que pagar. É isso. É isso que o Estado tem que fazer. E depois cobrar uma tarifa módica apenas para manter aquilo funcionando. Para ajudar nas despesas do custeio. Agora, o investimento para operacionalizar tem que ser do Estado. E não vai sair da venda de bilhetes. Porque senão o bilhete vai ser R$50 durante os primeiros 30 anos. É por isso que a iniciativa privada não faz. Metrô é muito caro.
passe custasse R$ 3,50, seria necessário ter uma população de 1 milhão de habitantes. Na época, a cidade tinha pouco mais de 430 mil. Além disso, as linhas de metrô são empreendimentos caros que custam muito aos cofres públicos, tanto para implementar quanto para dar manutenção, o que faz com que muitos políticos optem ainda por investir no ônibus como principal alternativa de transporte público. Não é opção, camarada. É só o que resta. Porque já tá tudo engendrado, né? As máfias dos ônibus, das empresas privadas, que lotearam os grandes centros. Quase toda a grande capital tem falcatrua envolvendo empresa privada de ônibus. Então já está tudo cartelizado. E jamais vai haver metrô no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está proibido de investir. Há uma interdição ideológica que faz com que o Estado não possa atuar. E aí não vai ter metrô mesmo. E aí você vai ter que ficar no trânsito. E olha, você é de Porto Alegre? Eu sei porque eu conheço Porto Alegre, conheço São Paulo. Porto Alegre tem um trânsito que é uma maravilha. Tá? Maravilha. Tá? Se você está achando o trânsito de Porto Alegre ruim, você não conhece São Paulo, né? Que não daria para comparar. Porto Alegre é uma cidade pequena das grandes metrópoles. Tá? E já é um caos, é lógico que é um caos. Né? Lógico que é um caos. Mas não dá para comparar com São Paulo. O político brasileiro é eficiente. Ele sabe que o trem no curto prazo não garante o voto dele, porque inclusive corre o risco de a próxima gestão ficar com o crédito da obra. Então ele faz muito menos que isso para garantir o voto. Ele asfalta umas vias aqui e acolá e coloca uns ônibus a mais nas ruas. Isso é rápido e envolve menos dinheiro do que construir ferrovias. Na hora de ganhar voto, o político brasileiro é o ser mais inteligente do mundo. Então isso significa que ele faz outras coisas para ganhar voto enquanto melhora a vida do brasileiro, né? Não é bem assim. Se você mora no Brasil, sabe que ele está largado às traças. Não só não vemos melhorias, como temos um aumento constante nos impostos, taxas e do custo de vida. E esses impostos servem para encher o bolso do político lazarento. Nada mais. Ano após ano, o Brasil segue tendo um... Que coisa mais demagógica que esses impostômetros. Isso é 100% demagogia, gente. Isso é 100% demagogia. Olha, uma demagogia monstruosa, cara. Péssimo desempenho no ranking mundial de corrupção da ONG Transparência Internacional. Nessa avaliação, que atribui notas de 0 a 100, onde 0 representa um país muito corrupto e 100 representa um país livre de corrupção, o Brasil obteve 38 pontos em 2020. Os valores movimentados em esquema... Essas pesquisas são péssimas, porque elas não medem corrupção. Elas medem a percepção da corrupção. Isso tem muito mais a ver com a ideologia, com os aparatos de dominação ideológica, com os aparatos de mídia de massa, do que com a corrupção em si. Tá? Então... isso é only bullshit. Os esquemas de corrupção do Brasil são astronômicos. Estimativas da ONU indicam que o país perde cerca de 200 bilhões de reais em esquemas de corrupção todo ano. Enquanto isso, cidades como Rio de Janeiro e Salvador não se comparam só por serem maravilhosas, terem sido capitais brasileiras, terem os melhores carnavais do país e por atraírem um enorme número de turistas. Os dados de segurança de Salvador e da capital carioca também são muito parecidos, só que a criminalidade aumentou mais em Salvador que no Rio nos últimos 3 anos. Os números são praticamente iguais, a quantidade de crimes contra a propriedade, problemas como vandalismo e roubo, pessoas que... o que aumentou em Salvador, que provavelmente está relacionado ao aumento da criminalidade, é o aumento da repressão policial. Quanto maior a repressão policial, tendencialmente maior a criminalidade. Usam ou traficam drogas, taxa de crimes violentos como agressão e assalto à mão armada e quantidade de corrupção e suborno. É tudo muito parecido. Um estudo revelou que 57% do território do Rio está sob domínio do crime organizado. E na economia as coisas também não vão bem, porque o que já era ruim piorou com a pandemia de 2020. Mesma coisa, por que está na mão do crime organizado, gente? Porque falta Estado. Não existe vácuo de poder, gente. O Rio de Janeiro é um clássico. Tem vácuo de poder. Então, o que o Estado não faz nas comunidades, ou as facções fazem, ou a milícia faz. Ou seja, é a criminalidade que faz. Porque não tem vácuo de poder. Entendeu? Aquele meme antigo, né, é uma caricatura, mas serve. Né? O anarcocapitalista ele tem que ir para a favela, porque lá não tem Estado. Né? Lá é o exemplo máximo de Estado mínimo. É aquilo lá que acontece. Né? Aí você não tem saneamento, você não tem polícia, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada, você tem aquilo lá. Né? É aquilo lá. E aí o que emerge daquilo lá? Os grupos que economicamente conseguem estabelecer. Então, um prato cheio para a milícia. Né? Ou seja, os detentores do poder econômico impõem a lei. É isso que acontece, gente. Se você suprime o Estado e mantém a propriedade privada, as funções do Estado continuarão sendo exercidas. Se não pelo Estado,
diretamente por aqueles que detêm a propriedade privada. É a lógica da milícia. A milícia atua como uma entidade privada, né? Então, você quer estado mínimo? Vai para a favela. Pois uma cidade turística que depende de pessoas chegando teve um rombo de mais de 45 bilhões de reais na sua arrecadação. Como se não bastasse, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais caras do Brasil, de acordo com a BBC. E não é preciso pesquisar muito para descobrir os problemas da cidade de São Paulo também. O trânsito é caótico, a poluição incomoda, o custo de vida não ajuda e a violência escala a níveis quase cariocas. Por mais que eu goste muito de São Paulo, acho que o custo de vida realmente não é brincadeira e o trânsito muito menos. Então, você se vê sem saída, com seu Corolla 2003 precisando trocar os amortecedores, o preço da gasolina lá no alto, como sempre, sem alternativas de transporte, ganhando pouco, tendo que se deslocar muito e, no geral, infeliz aqui no Brasil. O que você faz? Única solução. Lá vem. A lista de problemas do Brasil é longa e de décadas, mas a lista de problemas da nossa vida, individualmente, é curta e pode ser resolvida em pouco tempo. Se você conhece um pouco da minha história, sabe que em 2018 eu saí do Brasil e fui morar no Canadá, onde mesmo trabalhando em um restaurante eu tinha tudo na minha casa, conseguia ter uma vida boa e ainda guardar dinheiro. Mas para isso eu tive que abrir mão de família, de amigos e tudo que eu conhecia aqui no Brasil, e com o tempo eu vi que isso não era algo que eu estava disposto a fazer pro resto da vida. Por isso eu busquei outra solução, trabalhar pela internet. Isso porque eu podia começar de lá, fazendo dar certo, sem largar o meu emprego e depois voltar pro Brasil e continuar daqui. Foi exatamente o que eu fiz. Levei 2 anos, mas funcionou. A única solução é essa, é sair do Brasil. Qual a saída do Brasil? Eu falei isso brincando desse vídeo, porque o título do vídeo é Qual a saída? E eu brinquei, bom, pode ser o aeroporto, pode ser a rodovia, pode ser o porto. E a resposta do cara foi essa mesmo, galera. A resposta do cara foi essa mesmo, cara. Não dá pra acreditar, mano. Tá lá, 414 mil visualizações. Ah, não, cara. Aí não dá, mano. Mas isso porque o Thales lá do passado decidiu investir no Thales do futuro. E eu comemorei cada momento, desde o primeiro dinheiro que eu recebi, quando consegui comprar um bom computador para trabalhar, até quando finalmente tinha o meu negócio consolidado, que me deu liberdade para voltar pro Brasil sem me preocupar com o que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar. Para mim, riqueza não é sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida. De não precisar ter que escolher entre uma vida boa e confortável ou as pessoas que eu amo. De poder trabalhar de casa ou mesmo poder ir pro escritório fora do horário de pico e não pegar trânsito. É poder viajar, passar uma semana fora e trabalhar de onde eu quiser. Isso para mim é riqueza, isso é liberdade. Mas também é a possibilidade de ganhar mais, bem mais, o suficiente para não me preocupar com toda essa burocracia do Brasil, de não ficar refém dos altos preços das coisas por aqui, que na prática afetam mais o trabalhador que tem um trabalho comum e que não tem opção de ter um salário digno. Tá bom, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim. Caralho, mano, que vídeo bosta, mano. Olha, eu já reagi a vídeo ruim aqui do Elementar, mas esse é disparado o pior. O pior. É um suco de senso comum que não apresentou nada, né? Só estereótipo pra no final vender um curso. Cara, que vídeo bosta, mano. Que vídeo bosta. Olha, inacreditável, sabe? Inacreditável, eu vou dizer pra vocês, tá? Mas, se você tancou até o final, passou por essa aventura, deixa teu like, comenta alguma coisa aqui nos nossos comentários para ajudar no nosso engajamento, é muito importante. E se puder e quiser, colabora com a manutenção da nossa programação. Beleza, gente? Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.